acredito que no Brasil de hoje a gente tem uma disputa em matéria de política migratória entre três grandes vertentes. Uma delas, que eu infelizmente creio que é predominante, é a securitária, que pensa que a questão das migrações deve ser vista a partir da segurança, que é preciso reforçar o controle de fronteiras, que é preciso ter um controle da aplicação da legislação migratória com muitos limites, inclusive com possibilidades de criminalização de condutas de migrantes. Algumas instituições brasileiras e algumas forças políticas são contaminadas por essa visão de que o estrangeiro seria uma ameaça em potencial, e isso se deve ao fato de que ainda é vigente no Brasil, apesar da Constituição de 88, apesar de já termos há tanto tempo o final do regime militar, não conseguimos, em mais de 20 anos de democracia, revogar o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro que vige hoje é assinado pelo general João Batista Figueiredo. E ele, hoje no Brasil, então, é proibida a regularização migratória. Não é que ela seja difícil. Se alguém entrou em situação irregular no Brasil, essa pessoa não pode ser regularizada. Não é? É uma lei claramente de segurança nacional também, no sentido de que ela proíbe ao estrangeiro qualquer atividade política. Se vocês lerem a lei que a gente chama de Estatuto do Estrangeiro, que serve como lei migratória brasileira, descobrirão coisas incríveis. Por exemplo, que o ministro da Justiça pode impedir um desfile ou uma passeata com estrangeiros, que estrangeiro não pode participar de atividade editorial. Então, nós convivemos com uma legislação ainda ditatorial de vertente securitária e não estamos conseguindo, tramita, hoje já está no Senado Federal, voltando, já aprovado da Câmara, um projeto de lei de imigrações, mas no momento o que nós temos ainda é a visão securitária da ditadura. Depois há outras duas visões. A do trabalho, que também é complicada na medida em que muitos querem o respeito dos direitos dos trabalhadores migrantes, mas querem que os trabalhadores migrantes venham na medida em que o mercado precise deles. Então é o temor de que o estrangeiro tire o emprego de alguém, quando na verdade o que nós constatamos é que a ampla maioria dos migrantes que se encontram em território nacional estão no trabalho informal, assim como grandes contingentes de brasileiros. Salvo exceções, a gente não constata ameaça a nenhum setor específico do mercado de trabalho, mas o que me preocupa mais é essa visão que é de submeter a política migratória ao mercado, às necessidades do mercado. Se o migrante for necessário, a gente então promove a política migratória. Se não for, a gente, assim como os acolheu, os expulsa. Isso cria políticas que facilitam vistos, por exemplo, solicitados por empresas, que nós temos hoje. As resoluções do CNIG, ao longo do tempo, facilitaram muito a autorização para trabalho de estrangeiros que vêm trabalhar para grandes empresas. Ou temos a facilitação do visto para investidores, né? Então, essa relação mercado em migrações também é complicada. A última vertente, que é aquela a qual eu me filio, isso é importante sempre deixar claro, é a que defende os direitos das pessoas. E se essas pessoas são migrantes ou refugiados, há direitos que precisam ser respeitados, e é nessa perspectiva que nós precisamos ver o fenômeno da mobilidade humana, na perspectiva dos direitos. Aí nós evitaríamos essas restrições que são equivocadas, porque negar a regularização migratória, dificultar a atividade política, dificultar o trabalho, só dar autorização de trabalho, facilitar a autorização de trabalho para quem é trazido por uma grande empresa, ao fazer isso, nós colocamos o migrante numa situação de precariedade na qual ele não precisaria estar. Então, me parece que esse é o equívoco de base e que a gente precisa estar atento para essas visões diferentes que disputam o tema das migrações no Brasil, embora o brasileiro seja também um grande migrante, né? Nós temos um número significativo de brasileiros no exterior, mas infelizmente temos uma dificuldade enorme de ver os novos fluxos migratórios com a simpatia com a qual nós vemos os nossos antepassados migrantes, e também temos dificuldade de nos colocar no lugar dessas pessoas e de tratá-las como a gente gostaria de ser tratado quando a gente migra.